do Jornal de 19 horas, bem-vindo. E vamos às notas. Principiamos com a atualização da situação de coronavírus no país, onde Moçambique registrou mais de 6 óbitos devido ao novo coronavírus e 1.038 novos casos, anunciou o Ministério da Saúde. As mortes ocorreram nos últimos 4 dias e vítimas tinham idade entre 26 e 88 anos. Sem todas a nacionalidade moçambicana, refere a nota de atualização de dados. O país eleva o número total de mortes por Covid-19 para 1.671 e de casos para 136.566, dos quais 84% recuperados da doença. Moçambique tem ainda um total de 18.960 casos ativos do novo coronavírus, 329 dos quais estão em internamento. Um total de 794.510 casos suspeitos foram testados em Moçambique e 4.739 destes testes foram realizados nas últimas 24 horas. Moçambique perde em média anual mais de 360 milhões de meticais, resultado de tráfico de meticais, ou seja, de metais preciosos, com destaque para o ouro, Nampula, Manica, Zambésia e Tade. São as províncias que mais registram a saída ilegal de recursos minerais. Para travar a saída ilegal do ouro e outros recursos preciosos, o governo constituiu equipas multissetoriais que atuam nas zonas fronteiriças e aeroportos para efeitos de fiscalização, segundo avançou o inspetor-geral dos Recursos Minerais e Energia. O que nós identificamos é que a maior parte da produção, em especial de ouro, sai dos mineradores artesanais, informais, mas a maior parte da exportação sai dos produtores formais. Interessava-nos perceber o que é que acontece com o ouro que é produzido na mineração artesanal e informal, bem como também as pedras preciosas que são produzidas na mineração artesanal e informal. O que nós constatamos é que, quando olhamos aquilo que são as exportações de ouro, olhamos aquilo que é a produção na mineração artesanal, nos vários focos de mineração artesanal que nós visitamos, temos quase que uma diferença na ordem de 1 tonelada de ouro. De acordo com o dirigente, os países como Dubai e China são mercados preferenciais dos contrabandistas. Importa perceber onde que esse ouro vai e como é que vai. E por isso foi constituída uma equipa multissetorial que inclui a Inspeção Geral dos Recursos Minerais e Energia, a Unidade de Gestão do Processo de Kimberley, que cuida pelo rastreio de metais preciosos e gemas preciosas, bem como a Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, a nível do Comando Geral de Maputo. Iniciamos o nosso trabalho em Manica, visitamos Manica, Tete, Zambésia e Nampula. Nós trabalhamos com as diferentes instituições envolvidas no processo de exportação, tanto as alfândegas, trabalhamos também com aqueles que intervêm no processo de apreensão dos produtos minerais, que é o caso da Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, os tribunais judiciais, os procuradores provinciais, bem como os serviços da Cernic. E trabalhamos também com alguns serviços, como é o caso do aeroporto em Nampula e o porto de Nacala. O objetivo fundamental é verificarmos a vulnerabilidade, portanto, daquilo que são os pontos de saída, bem como a porosidade daquilo que os pontos de fronteiras da saída dos produtos minerais. O inspetor-geral dos Recursos Minerais e Energia falava em comunicação social no término de uma visita de trabalho de 5 dias à província de Nampula. O governo da província de Nampula procura com o setor privado mecanismos para a transformação dos chamados corredores de sangue em vias de desenvolvimento econômico e social. Segundo dados do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, 29 pessoas morreram no primeiro semestre, contra 50 de igual período de 2020.
Na procura de soluções destes e de outros problemas, o Conselho Executivo e alguns transportadores de passageiros e de carga juntaram-se na cidade de Nampula para definir ações concretas para o desenvolvimento da atividade. Dentre vários, os agentes de negócio apontam a inexistência de uma instituição vocacionada no averbamento das cartas pesadas de condução em Nacala, o que faz com que os automobilistas sejam dependentes da cidade de Nampula. O incumprimento do volume de carga transportada por parte de alguns operadores sem qualquer tipo de medidas constitui outra inquietação. São preocupações que foram reportadas e discutidas a nível das associações dos transportadores rodoviários de Nampula e Nacala na qualidade de representantes legais. Nós participamos como setor privado e como associação nas campanhas de fiscalização, não para fiscalizar os nossos associados, mas para testemunhar na equipa multissetorial que há um avanço, há um trabalho que está a ser feito na província de Nampula. E estamos em paralelo com a equipa multissetorial, com vários intervenientes em todos os postos de controle a fazer esta fiscalização. A promoção da atividade de transporte de carga através de um memorando de entendimento com a PLOI, de forma que os transportadores da província de Nampula pudessem aderir ao aplicativo para obtenção de fretes. Em colaboração com a Direção Provincial de Transportes, iniciamos também uma campanha de licenciamento dos transportadores locais, onde foram licenciados um número total de 328 caminhões, sendo que nossa maior pretensão é ajudar a licenciar o maior número possível dos transportadores afeto a essa associação. Neste encontro, os participantes referiram-se igualmente dos acidentes de viação que no primeiro semestre contribuíram na morte de 26 pessoas, para além de danos materiais. Um código de conduta vinculativo. Acreditamos que pode ajudar a, digamos assim, a reduzir a ação nociva ou ação, digamos, prejudicial do próprio homem. E também é preciso olhar para as escolas de condução, no sentido de que eles também assinem o tal código de conduta para que não apenas ensinem a pegar no volante e andar, mas também a pensar naquilo que é a responsabilidade do condutor. O condutor ter formação para ser um condutor profissional, sim, e também quando é para ser condutor de serviços públicos, também ter preparação apropriada para saber respeitar as vidas que leva. A falta de responsabilidade por parte de alguns automobilistas associados à aparente inércia das autoridades da polícia dos transportes e de trânsito, da maior sinalização da estrada, são algumas das principais causas da insegurança rodoviária. O grande problema que nós encontramos realmente é o fator humano. Há um trabalho que a polícia tem levado a cabo na sensibilização para que haja uma prudência, para que as pessoas conduzam com muita responsabilidade. Mas o que acontece é que, por várias situações, eles até chegam a ultrapassar, a desrespeitar tudo aquilo que é a regra, tudo aquilo que é a norma do que está estabelecido. Notamos realmente que há uma descida dos casos de acidente, mas o seu impacto, em algum momento, nos preocupa. O pagamento de multas no local é obrigatório apenas para estrangeiros não residentes. Repito, estrangeiros não residentes em Moçambique, não só em Nampula. Não residentes em Moçambique, esses são obrigados a pagar a multa no local. Caso ocorra uma questão, poderão também comunicar a direção do comando ou a direção do departamento para poder se resolver. A província de Nampula conta com cerca de 9.000 transportadores de carga e de passageiros. Segundo projeções da Astra, com um melhor ambiente de negócio e uma forte parceria pública-privada, o número poderá vir a subir para cerca de 13.000 transportadores nos próximos 2 anos.
1.868 movimentos aeronaves foram registrados na província de Nampula, o correspondente a 39,67% do plano. Os dados representam uma cifra negativa na ordem de 18% em relação ao igual período de 2020. Destes acidentes de aviação, 7 foram do tipo despiste, 6 entre autocarros e mota, 5 atropelamentos e 3 do tipo choque entre viaturas. Apesar de uma ligeira redução de óbitos na ordem de 42% em relação ao igual período do ano passado, o governador continua preocupado com o derrame de sangue, sobretudo nas principais estradas da província de Nampula. Nampula tem estado-se a orgulhar nestas áreas que eu acabei de me referir. É verdade que estamos a dizer que há mais acidentes, há mais pandemia da Covid-19, mas há um esforço grande que nós notamos que os nossos transportadores, associados ou individualmente, têm estado a realizar por forma a que a nossa província continue a ser aquela que contribui para a redução da tristeza, a redução do luto e a redução também da instabilidade na nossa província e da região de uma forma geral. O excesso de velocidade e ultrapassagem irregular são as principais causas dos acidentes de aviação. Para Manuel Rodrigues, o aumento da sinistralidade rodoviária na província de Nampula ocorre em simultâneo com o crescente número de infecções pela Covid-19 no setor dos transportes. Aos utentes dos nossos transportes, para que haja a observância rigorosa das medidas de prevenção da Covid-19 na nossa província de Nampula. Mais do que a lavagem ou a desinfecção das mãos e o uso das máscaras, o governador de Nampula quer que os transportadores promovam a cultura de distanciamento físico nos seus autocarros. Mais de 15 mil postos de emprego foram criados na província de Nampula durante o primeiro semestre, beneficiando na maioria a juventude. Os dados foram partilhados esta quinta-feira pelo Diretor Provincial da Juventude e Emprego, no quadro das celebrações do Dia Mundial da Juventude. O diretor provincial dos Transportes e Comunicações disse ao governador Manuel Rodrigues que a redução do movimento de aeronaves deveu-se, por um lado, à pandemia da Covid-19 e, por outro lado, ao cancelamento dos voos das linhas aéreas de Moçambique e Etiópia Airlines no aeroporto de Nacala. Estamos a dizer que durante o primeiro semestre deste ano tivemos cerca de 1.878 aeronaves, portanto, que se deslocaram ou que se movimentaram na nossa província, dos quais 254 em Nacala e 1.624 no aeroporto de Nampula. Isto representa, em termos de comprimento, cerca de 40% e 30% da nossa planificação, respectivamente, e 38% de uma forma geral. No entanto, também, Excelência, aqui registramos um decréscimo de cerca de 18% de uma variação global daquilo que foi o nosso desempenho. Gostaríamos de destacar com satisfação aquilo que são os níveis de desempenho do aeroporto de Nacala, que esteve, de alguma forma, paralisado nos últimos anos, mas só neste primeiro semestre já começa a indicar números que são bastante encorajadores e acreditamos, Excelência, que a continuar com esse desempenho e com a demanda que este aeroporto está a ter, poderemos até no fim do ano ter uma variação bastante positiva. O decréscimo, naturalmente, estão relacionados com algumas restrições que estão a ser verificadas no contexto da Covid-19, mas mesmo assim, Excelência, não ficamos muito desesperados porque os indicadores indicam que poderemos melhorar esse desempenho do movimento da aeronave na nossa província. Esta quarta-feira, uma delegação encabeçada pelo governador da província visitou o aeroporto de Nampula para se inteirar do seu funcionamento, tendo recomendado sobre a necessidade de atração de mais operadores e investimentos para a melhoria de serviços de atendimento. Tivemos aqui este troca de apontamento. Mais de 15 mil postos de emprego foram criados na província de Nampula durante o primeiro semestre, beneficiando da maioria a juventude. Os dados foram partilhados esta quinta-feira pelo Diretor Provincial de Juventude e Emprego, no quadro das celebrações do Dia Mundial da Juventude. Segundo o diretor da Juventude e Emprego, a camada juvenil é chamada para assumir a linha da frente na procura de soluções sobre os vários desafios que a província de Nampula enfrenta. É de reconhecer os vários desafios que a juventude enfrenta, mas hoje
a mesma juventude é chamada ela a tudo fazer para que dê o seu contributo para aquilo que é o desenvolvimento do país e da província em especial. Portanto, temos hoje várias linhas de ação por parte do governo, temos estado a ver, e a visão do jovem ontem é diferente da visão do jovem hoje. O jovem clama pela falta de emprego, o jovem clama pela habitação, o jovem clama acesso a crédito. E tudo isso está naquilo que é a política desenhada pelo próprio governo, e de forma gradual o jovem vai fazendo parte dessas oportunidades que o governo tem estado a dar. E indo mesmo de concreto, nós estamos ao nível da província com uma média de 15.062 empregos criados, e depois estamos também apostados naquilo que é a formação profissional. Este é um grande desafio, e ao nível dos programas desenhados na Secretaria de Estado de Juventude, temos estado a ver hoje os jovens já se beneficiaram ao nível da nossa província daquilo que são kits de autoemprego, para dizer que aquilo que incide sobre a preocupação Jovens da Renal e do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, em Nampula, dizem ser excluídos pelas autoridades governamentais no acesso às oportunidades de emprego e não só. A Liga da Juventude das duas formações políticas repudiam o ato que classificam como um atentado à democracia moçambicana. No quadro das celebrações do Dia Mundial da Juventude, que se assinala esta quinta-feira, a Renamo juntou os seus membros na sua sede política para refletir em torno dos desafios que esta camada social enfrenta no seu dia a dia, enquanto o MDM saiu à rua para manifestar a sua preocupação em relação à falta de transparência no acesso ao emprego. Nós temos uma grande responsabilidade. Temos um contributo a darmos para essa pátria. Se nós partirmos com a premissa de que os que trouxeram a independência foram jovens, e esse contributo vai dar continuidade, na medida em que só com os jovens é que pode avançar uma nação. Os que já trouxeram independência contribuíram. Já as ideias não quer dizer que são inválidas, mas a maior parte de seus contributos atual pode não ir ao encontro daquilo que são os pilares do desenvolvimento de uma nação, pelo esforço que podem fazer. As ideias podem-se considerar algumas delas como patucas. Então, nós é que temos essa responsabilidade de darmos a continuidade. Os jovens do MDM, por enquanto estamos mesmo numa esperança que nós do MDM teremos um desafio de chegarmos ao ponto daquilo que nós queremos. E acredito que nós vamos atingir o ponto, porque sempre a juventude do MDM é uma juventude que nunca foi visto, mas o MDM sempre demonstra que tem a juventude, uma juventude muito forte. Então, com isso, nós vamos em frente e ainda mais vamos levar tudo avante. Para estes jovens da oposição, o governo deve tomar outra posição através da inclusão de todos. Existe uma discriminação enraizada no seio da nossa nação, por parte daquele que está a governar este país. Quando se fala da juventude, nós estamos a apontar com a juventude no seu todo e não de forma isolada. Há certos jovens, claro que são a minoria, que sentem que o governo consegue satisfazer os anseios da juventude no seu 100%, para eles até mais que 100%. Mas para nós que defendemos a inclusão, estamos a dizer que o governo não está a ajudar no desenvolvimento deste país. Porque se existe uma massa, e uma massa muito elevada em termos numéricos, que está a ser excluída, estamos a dizer que a juventude da Renamo o partido concreta que a juventude é uma massa juvenil do Rovuma ao Maputo. Toda a juventude do MDM, mesmo tendo a iniciativa
em qualquer altura, o Estado não está a reconhecer com a iniciativa do MDM. Só reconhece a iniciativa da juventude de um outro órgão. Isto falo de que nem a CPJ, por acaso, agora tem uma estrutura que já reconhece que existe a juventude a nível em geral, que já mesmo faz sentido e convida aos partidos políticos para participar de uma cerimônia dessa. Mas tinha também uma estrutura que não reconhecia a juventude em geral. Sim. Significa que o governo que está, os jovens do MDM têm pouco acesso em relação às oportunidades criadas para acomodar estes jovens em termos de emprego, criação de projetos? Certo. Digo isso porque é pela experiência própria. Já tem mesmo assuntos que a juventude do MDM até fez, as associações, a enviar nas instituições, mas para estar a conhecer de que para aquela imagem do MDM já não está a ter mais acesso. No outro desenvolvimento, as nossas fontes destacam o trabalho desencadeado pelas Forças de Defesa e Segurança e que culminou com a recuperação de algumas regiões de Cabo Delgado que se encontravam sob controle dos terroristas. Nos encontramos um dos meses sagrados, que é o mês de Muharram, primeiro mês do calendário islâmico peruano 1443. Existem dias que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos aconselhou a jejuar, o dia 10, o Yom Ashura. E este dia, conforme a orientação, o Nabi teria prometido, caso houvesse o ano seguinte, jejuar um dia antes ou um dia depois. Boa noite, fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.